Te vi aqui. Prontinho. Então, voltamos aqui aos nossos comentários da Epístola aos Gálatas. E o que é mais incrível é pensar que são quase 2000 anos, um pouco menos de 2000 anos, se passaram desde que foi escrita essa carta aos Gálatas. E ainda hoje nós encontramos Gálatas espalhados pela cristandade. Pessoas que teimam, de qualquer maneira, que a justificação seja pela lei, pela guarda da lei. E Gálatas é uma carta muito explícita de como a graça é que hoje justifica o homem, não só hoje, mas como sempre foi. No versículo 12, Gálatas 3:12, ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Ou seja, a vida era garantida ao israelita por cumprir, fazer as coisas da lei. Mas a questão é que ninguém conseguia. Ninguém conseguiria. A lei não é da fé, mas o homem que fizer essas coisas, por elas viverá. Por isso que às vezes nós ficamos um pouco confusos quando lemos passagens falando de vida eterna no Antigo Testamento ou mesmo nos Evangelhos. Como aquele jovem que procura o Senhor e fala: o que eu preciso fazer para ganhar a vida eterna? E aí o Senhor fala da lei para ele. O Senhor fala da lei. Por quê? Vida eterna, no contexto do judaísmo, era viver para sempre. Era viver para sempre. Então, quando fala que a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Viveria, o que é ensinado na lei realmente é real, real, né? O problema é o seguinte: ninguém guarda a lei. Ninguém consegue guardar todos os mandamentos. Faça essas coisas e você vai viver. Mas ninguém consegue. Esse é o ponto principal. E aquele que acha que consegue, já está culpado de, de pretensão, de ser pretensioso, de ser orgulhoso, de achar que em si mesmo exista uma força, uma capacidade de guardar toda a lei. Toda a lei. Lembre-se que no versículo anterior, no versículo 10, Gálatas 3:10, todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Então isso coloca todos os seres humanos debaixo de maldição, porque ninguém é capaz de cumprir a lei. E aí o versículo 13, Gálatas 3:13, diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei. Que maldição da lei? Essa que tornava maldito todos os seres humanos que não conseguissem guardar a lei. Mas ele nos resgatou, nos redimiu, ele nos comprou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, tomando o lugar do maldito, morrendo na cruz como um maldito, porque ele estava carregado com os nossos pecados, é o que fala no versículo 13, porque está escrito: maldito a todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele foi feito pecado na cruz, e assim ele recebeu a paga que a lei exigia. Ah, pecou, tem que morrer. Ele nunca pecou de si mesmo, mas ele estava ali carregado com os nossos pecados, então ele tinha que morrer mesmo. Alguém que rejeita, alguém que tenta se justificar pela guarda da lei, ele está desprezando a maior dádiva de Deus, que foi entregar o seu filho para morrer no lugar do pecador. Porque quando você coloca que a justificação é pela lei, você anula totalmente a obra de Cristo. Para que ele teria que morrer? Se eu poderia, apenas seguindo mandamentos, ser justificado. Percebe? E no versículo 14, ele vai falar da bênção de Abraão, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito.
ele vai falar, ele vai descrever aqui melhor essa bênção de Abraão, porque Deus fez uma aliança com Abraão, não é? E ele, no versículo 15, ele vai explicar, irmãos, como homem falo, se a aliança de um homem for confirmada, ninguém a anula e nem a acrescenta. E essa foi a aliança que Deus fez com Abraão. Ou seja, foi confirmada essa aliança? Foi. Alguém pode anular? Não, é um contrato. Deus fez um contrato com Abraão. E esse contrato é de Deus com Abraão. Não tem parte de Abraão nesse contrato. Ora, as promessas, no versículo 16, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência, não diz as descendências, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua descendência, que é Cristo. E essas promessas foram feitas e estão relacionadas a Cristo. Então, não existe nenhuma maneira de, de, de você contornar que Deus um dia fez uma promessa a Abraão e não revogou essa promessa. E essa promessa era da fé. As promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. E no versículo 17, ele fala uma coisa que é bom a gente lembrar, mas digo isto, que tendo sido a aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo, a lei que veio 430 anos depois não é invalida, de forma de abolir a promessa. Então pensa assim, quando Deus fez essa promessa com Abraão, e Deus justificou Abraão pela fé somente, não existia a lei. Não existia a lei, não tinha sido dada. Ela seria dada 430 anos mais tarde. Então, o que Deus estava mostrando ali é que realmente a lei não seria capaz de salvar o homem ou de justificar o homem. Nós vemos que tem um comentário até de um autor que ele fala que os Gálatas imaginavam que Cristo pudesse comprá-los, né, adquiri-los, porque aqui fala no versículo, resgatá-los pela metade. E que eles, os Gálatas, tivessem que fazer o resgate do resto. Mas não é assim. Muitos cristãos hoje acreditam nisso. Eles acreditam que a salvação é pela fé, a justificação é pela fé, mas que você tem também que fazer alguma coisa. Aí eles citam aquele versículo muito famoso, que eu estou tentando achar na minha Bíblia, nunca achei. Deus diz: ajuda-te que eu te ajudarei. Vocês já devem ter escutado esse versículo, né? Não existe. Não existe, porque Deus não está esperando nada do homem. Não está esperando nada do homem. E no versículo 18, ele fala assim: porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa. Mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Deus deu a Abraão uma promessa, e essa promessa inclui salvar pessoas de todas as nações, como nós vamos ver mais para frente, não apenas dos hebreus, mas de todas as nações, de todas as gentes. E no versículo 19, ele fala logo, para que a lei? Ah, ótima pergunta. Né? Para que a lei? Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita. E foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Então, a lei foi dada através de anjos a Moisés. A Moisés. E ela foi dada por causa das transgressões. E no versículo 9 fala: ora, o medianeiro não é de um só, mas Deus é um. Logo, a lei é contra as promessas de Deus? De nenhuma sorte. Porque se fosse dada uma lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Mas lei nenhuma pode justificar, pode vivificar, pode incutir vida num morto. Porque se você chegar para um cadáver e falar assim, levanta, faça alguma coisa, vai, se ajude.
te ajudes que eu te ajudarei. O cadáver não está nem aí, ele só vai feder um pouco mais, não vai fazer nada. É muito importante entender isso, que um morto não é capaz de agir. E a Bíblia deixa clara que todos nós estávamos mortos em delitos e pecados. Isso fala em Efésios capítulo 2. Todos mortos, nenhum vivo. Hoje eu até lembrei uma história que aconteceu. Uma senhora que trabalhou na casa dos meus pais quando eu era garoto, e ela era casada com um homem que usava peruca. E aí ele morreu, e meu pai contava que foi no velório, o velório era na casa, na própria casa da pessoa, né? Ele morreu, aí fizeram lá o velório, tinha o caixão, as flores, não sei o quê, só que ele usava peruca. E o corpo, depois que morre, ele começa a transpirar. Isso é natural, isso acontece com todo morto, né? Porque começa a sair o líquido pela pele. E como ele usava peruca, a peruca tinha aquela cola para grudar na cabeça, a peruca, vup, escorregava no caixão. Aí todo mundo saía da sala, aí essa senhora, Dona Teresa, ia lá, arrumava a peruca, punha no lugar, todo mundo entrava de novo na sala. Naquele tempo, o velório era na sala da casa da pessoa. Daqui a pouco a peruca, vup, de novo. Aí saía todo mundo e ela arrumava. No fim, ela pediu que todos saíssem, que ela ia dar um jeito na peruca. Todos saíram, voltaram, a peruca estava lá no lugar, bonitinha. Aí meu pai sentado do lado da Dona Teresa, como é que a senhora fez agora? A peruca não escorregou mais. Ah, seu Mário, eu preguei uma taxinha, né? Tá morto, não sente nada. Assim é a condição do homem. Assim é a condição do homem morto, morto em delitos e pecados. Tanto é que quando uma pessoa escuta a palavra de Deus e o Espírito Santo incute vida nessa pessoa através da palavra de Deus, aí que ela sente os seus pecados. E aí que ela clama por salvação. Aí, esse é o novo nascimento, né? O novo nascimento é justamente isso, nascendo da palavra e do Espírito. Não fosses, não fosses restaurados, como é que fala? Não, de semente corruptível, mas da incorruptível palavra de Deus. Então, a incorruptível palavra de Deus, quando entra no coração de alguém e o Espírito Santo faz a obra nessa pessoa, ela ganha vida. Não é ainda a vida eterna, que vem pela fé em Jesus. É vida, para ela sair daquele estado de torpor mórbido e sentir o peso dos seus pecados. Porque senão não sentiria também. Às vezes a gente pensa que pessoas que fazem coisas horríveis, fala, mas como ele não sente nada? Não, ele não está sentindo nada, porque está morto nos seus delitos e pecados. Mas aqui na frente nós vamos ler que no versículo 22, Gálatas 3, 22, mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado. A Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, ou seja, toda a humanidade foi colocada debaixo do pecado. Não tem exceção alguma. Para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Então, aquela promessa que foi feita a Abraão, que ele seria pai de muitas nações, ela só pode acontecer por causa de Jesus Cristo, pela fé em Jesus Cristo. E ele, aqui nesse versículo 22, tem três palavras aqui que são chave, né? Fé, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada, uma outra palavra-chave aqui, ou seja, não fosse vendida, mas fosse dada a quem? Aos crentes, aos que creem. Terceira palavra-chave aqui, fé, presente ou graça e aqueles que creem. Isso aqui é o que tira uma pessoa desse lugar de maldição em que a lei, em que a Escritura encerrou todas as pessoas. E no versículo 23, ele vai falar dos hebreus, particularmente, porque a salvação vem dos judeus, né? Nós sabemos disso.
como o Senhor fala para a mulher samaritana. No versículo 23, mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. Então, por mais que a justificação já fosse pela fé, desde o princípio da criação do mundo, desde que o homem caiu, muitos não sabiam disso. Então Deus deu a lei para guardar o seu povo. Deus escolheu um povo que não era o melhor do mundo, era o pior, era o mais mesquinho de todos os povos, né? Que era o povo hebreu. E aí deu a lei para esse povo. Mas essa lei tinha também a função de guardá-los. Então eles tinham, vamos chamar assim, eles tinham uma tornozeleira eletrônica. Eles não podiam caminhar além de um certo limite. Deus colocou limites na vida deles, limites no andar, limites nas ações. Eles estavam com uma tornozeleira eletrônica. Eles estavam guardados debaixo da lei e encerrados para, um objetivo. Qual é? Para aquela fé que se havia de manifestar. Então, por isso que ainda não sabiam disso. Muita gente pega o Antigo Testamento e quer viver segundo o Antigo Testamento, mas o Antigo Testamento é só uma parte da história. Por isso que um judeu hoje, não entende a Bíblia, porque ele parou no Antigo Testamento. Às vezes alguém me manda um vídeo de algum rabino, Mário, veja o que esse rabino está falando, tal. Por que eu vou escutar um rabino? Me diz. Por que eu vou escutar um rabino? Ele não sabe, ele não conhece. Ele é do povo que nem mesmo reconheceu que o Messias, que eles esperavam tanto, já estava aqui na terra. E não só isso, mas pegaram o Messias e entregaram à morte. Por que eu vou perder tempo vendo um vídeo de um rabino? Não tem razão de ser. É só usar um pouquinho, assim, os dois neurônios, né? Que já dá para entender que é perda de tempo, porque sem o Novo Testamento é impossível entender o Antigo. Porque o Antigo Testamento ele é cheio de sombras, de coisas que viriam. Isso a carta aos Hebreus deixa muito claro. Então eu não vou entender a Bíblia sem o Novo Testamento, em especial as cartas dos apóstolos, as epístolas. Por quê? Porque aos apóstolos, e em especial a Paulo, Deus revelou mistérios que estavam escondidos até mesmo dos profetas do Antigo Testamento. Eles não sabiam, coisas que eles não sabiam. Então, até mesmo Daniel, quando o Senhor dá uma profecia para Daniel, ele fala: encerra essa profecia porque não é para você. Não é para você essa profecia. É para muito depois de você. E os que virão depois irão entender essa profecia. Então, aqui, versículo 22, mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei. E ele vai dar uma ilustração depois interessante, né? No versículo 24, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. A lei era a babá do povo hebreu. A babá do povo israelita era a lei. Então ela mostrava como eles tinham que andar. É interessante, eu tive uma babá, né, quando eu era pequeno, quando eu comecei a aprender a andar, minha mãe contratou uma babá. O nome dela, eu me lembro até hoje, era Valdeair. A Valdeair. E a Valdeair era negra. E a Valdeair me tratava assim como se eu fosse um filho, né? Pelo menos minha mãe conta, né, que era super cuidadosa comigo e tudo. Mas tinha uma coisa que ela fazia, à revelia da minha mãe, uma quadra abaixo da casa onde nós morávamos, tinha um salão no segundo andar de uma construção lá,
que era conhecido aqui em Limeira como Clube dos Pretos. Tinha o nome de Clube dos Pretos. Porque aquela era uma época em que havia uma discriminação muito grande, né? Você tinha, em Limeira, você tinha o nosso clube, tinha o Limeira Clube, mas que não aceitavam negros de sócios. Isso no Brasil foi durante muito tempo, né? Aconteceu isso daí. Não foi aquela discriminação feroz que houve nos Estados Unidos, por exemplo, onde o negro tinha que mudar de calçada quando viesse um branco caminhando na calçada. Eu tinha até um tio que viajou na época, nos anos 60, ele viajou para os Estados Unidos a negócio e ele ficou indignado, porque ele vinha andando na calçada e vinha ouvindo um negro, ele descia da calçada para deixar ele passar, e falava, o que que é isso? No Brasil ele não faz assim, né? E aí ele começou a perceber que tinha banheiros discriminados para branco, banheiro para negro, o ônibus também, uma parte do ônibus, o negro não podia sentar na frente, só atrás, ou uma coisa assim, era separado, tinha uma divisão dentro do ônibus, dentro do metrô, era tudo separado. Mas no Brasil não havia uma coisa assim tão ferrenha. Mesmo assim, clubes como esse Limeira Clube, inclusive fechou recentemente, acho que foi a falência, o nosso clube, eles não aceitavam o que a gente chamava na época de pessoas de cor, não é? E eu me lembro até uma entrevista do Pelé, tinha alguém entrevistando o Pelé, eu não lembro quem era, não sei se era o Faustão entrevistando o Pelé, o entrevistador falou assim, então, Pelé, mas, por exemplo, uma pessoa de cor, o Pelé falou assim, de que cor? Deixou o entrevistador numa saia justa. Não, mas explica para mim de que cor você está falando. Mas então, voltando ao clube que tinha na quadra de baixo da casa que eu morava, a Valdeir me levava a passear, né? Eu mal sabendo andar, ela me pegava pela mão. E depois que minha mãe ficou sabendo isso, né? Porque ela me levava no clube lá, que tinha uma matinê, tinha um samba na matinê. E foi lá que eu aprendi a sambar. Eu não sabia nem andar direito. E aí minha mãe conta que era a coisa mais engraçada, eu sambando, né? Dando passinho de passista de avenida, assim, porque de tanta babá me levar no clube que ela frequentava ali. Mas minha mãe não deu nenhuma bronca nela, não. Ela só achava engraçado que eu mal comecei a andar, já comecei a sambar. Antes que perguntem, eu não sambo hoje. Eu não, eu não sambo, nem saio na avenida sambando. Mas então, quando fala aqui, a lei nos serviu de aio, nos serviu de Valdeair, nos serviu de babá, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Então, é como se tivesse um trilho, né? Nós fomos colocados nesse trilho da lei porque tinha um destino. Qual era? Nos levar a Cristo. Então, o judeu, por exemplo, que não reconhece a Cristo, o Senhor Jesus, ele está fora dos trilhos. Ele está fora dos trilhos, porque a lei serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Agora, você chegou em Cristo, você não precisa mais dos trilhos. Percebe? Para que pela fé fôssemos justificados. E a justificação é totalmente, cabalmente pela fé só, sem obras nenhuma, sem a lei, sem lei nenhuma. E aí o versículo 25, ele completa esse pensamento, dizendo que depois que veio a fé, já não estamos debaixo de aio. Ou seja, já não estamos debaixo da lei. Não estamos mais debaixo da lei. Isso falando especificamente para judeus, né? Porque nós gentios nunca tivemos lei nenhuma, né? Mas serviu de aio para os judeus chegarem até Cristo pela fé. E no versículo 27, ele acrescenta um pensamento que é muito importante também, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Aqui ensina mais um aspecto do batismo. Nós sabemos que o batismo, ele representa a nossa morte, né? Como que nós entramos na água, como se estivesse morrendo com Cristo,
e saindo depois da água, como se estivéssemos saindo vivos com Cristo depois da água. Porque o batismo já existia no judaísmo. Até se você pega a passagem dos Hebreus pelo Mar Morto, ali a Bíblia chama de batizados em Moisés. Eles passaram pelo mar, foram batizados em Moisés. O que era isso? Eles entraram no lugar de morte, que era o fundo do mar, e saíram vivos do outro lado, no deserto, mas vivos. Era um batismo a Moisés. A Moisés. O batismo cristão é um batismo a Cristo. A Cristo. Existia o batismo a João Batista, por exemplo, que não era um batismo cristão. O batismo de João Batista não era um batismo cristão, era um batismo de arrependimento exclusivamente para os judeus, porque eles que tinham transgredido a lei, eles que tinham rejeitado os mandamentos da lei, então eles precisavam se arrepender. E aí João Batista pregava assim: arrependei-vos, porque o reino de Deus é chegado, o reino dos céus é chegado. E até tem um versículo em algumas versões da Bíblia que ele está errado quando fala assim: o reino de Deus está dentro de vós. Esse versículo está errado em algumas versões, porque a tradução correta é: o reino de Deus está entre vós, não dentro de vós, entre vós. Por que isso? Porque o rei estava andando aqui na terra naquele momento, então o reino, que o rei realmente, onde estiver o rei, está o reino. O reino estava entre o povo ali, até ele ser rejeitado, rechaçado, morto, crucificado e ter ido embora, ter subido ao céu e foi embora. Então o reino hoje está em mistério na terra. As, as prerrogativas do reino, os mandamentos do reino, as diretrizes do reino, são aquelas que nós encontramos nos evangelhos, que são coisas que agradam a Deus viver daquela maneira, não para salvação, mas porque aquela é a conduta esperada de quem seja um súdito do rei. Nós, evidentemente, como cristãos, não somos súditos de Cristo. Nós somos filhos de Deus. Nós temos uma posição muito mais elevada que a posição de filhos. Tanto é que quando você lê aquela parábola do filho pródigo, não é? Que ele volta à sua casa e o pai coloca um anel no seu dedo e sandálias nos seus pés. E todo alegre faz uma festa para receber o filho. E certamente aquele filho que voltou vai entrar calçado na casa do seu pai. E o interessante é entender que naquele tempo, 2000 anos atrás, um servo nunca entrava calçado na casa do seu senhor. Os filhos podiam entrar de calçado, de sapato, de sandália, mas o servo não. E aquele que voltou querendo ser servo, né, que era o filho pródigo, ele fala assim: me faça como um dos vossos jornaleiros, um dos teus jornaleiros, ou seja, um dos teus empregados de aristas. Mas o pai não faz. O pai não faz isso com ele, não. O pai, ao contrário, manda colocar sandálias nos seus pés, uma veste limpa, nova, dá um beijo nele, um anel no dedo, porque é assim que o pai recebe alguém que volta da condição de caído e perdido. É assim que o pai recebe. Então, aqui, todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Então, é como eu costumo dizer que um cristão, uma pessoa que é batizada a Cristo, né? Uma pessoa que é batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele está vestindo a camisa de cristão. Mas isso não significa que o batismo vai mudar a vida dele, ou vai salvá-lo, ou vai perdoar seus pecados, não. Significa que ele agora passou para o time, ele está vestindo a camisa do time. Mas ele pode ser um falso jogador do time. Mas se ele está com a camisa, ele agora tem responsabilidades de representar aquele time. É isso que significa o batismo. Ele, ele, ele não tem poder nenhum em si mesmo de mudar uma pessoa, mas ele cria nessa pessoa agora responsabilidades, porque agora
representa, exteriormente pelo menos, Cristo na Terra, Cristo no mundo. E é interessante que uma coisa que eu aprendi de um muçulmano que contou num texto que ele escreveu. Ele era muçulmano morando na Índia, mas seguidor da religião islâmica. E ele disse que quando ele se converteu, teve toda uma oposição, o pau quebrou na casa dele, aquela coisa toda, né? Mas quando ele foi batizado, aí o pai expulsou ele de casa, porque eles entendiam que daquele momento em diante ele já não era mais uma pessoa eh, comum, né, que ainda pudesse voltar ao islamismo, mas era uma pessoa agora totalmente comprometida com o cristianismo, porque ele tinha vestido de vez a camisa do cristianismo. Então, é bom entender isso, né, que hoje eu encontro muitas pessoas que nem batizadas são. Tem pessoa que me escreve falando: Mário, eu preciso ser batizado, você ser convertido a Cristo? Eu sou convertido a Cristo, mas nunca fui batizado, tal. Nem pelo padre na Igreja Católica, não, nem pelo padre, nem quando criança, nem quando criança. Então peça para algum irmão batizar você, porque o batismo é o que reveste uma pessoa de Cristo. Ou seja, põe a camisa, né? Enfia a camisa de Cristo agora, e você então se identifica com Cristo. Agora, esses identificados com Cristo agora, e que são sinceramente e verdadeiramente nascidos de novo e convertidos a Cristo, eles estão numa nova posição, porque agora eles fazem parte do corpo de Cristo. E o versículo 28, é muito importante esse versículo, que ele diz assim: Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Aqui já está falando dessa posição bendita de todos os salvos por Cristo, que são um em Cristo, um só corpo em Cristo. Não há distinção, não há mais judeu e nem gentil, porque essa distinção existia realmente, né? Uma pessoa, por exemplo, um judeu, até hoje os judeus fazem isso. O judeu tem uma oração da manhã. Quando ele acorda de manhã, ele faz uma oração. Na oração, ele agradece a Deus por Deus ter feito ele por Deus não ter feito ele gentil, nem escravo e nem mulher. Não me perguntem que oração que as mulheres fazem, mas eu sei que a oração que os homens judeus fazem, os religiosos, é essa: Deus, eu te agradeço porque tu não me fizeres nem não me fiz, não me fizesses um gentil ou um escravo ou uma mulher. Essa é a oração tradicional da manhã dos judeus. Mas em Cristo agora, essas distinções caem por terra. Não tem mais judeu nem grego, nem gentil. Não tem mais servo nem livre. Não tem macho nem fêmea. Não tem preto nem branco. Não tem brasileiro nem argentino. Em Cristo, somos um corpo apenas. Todos. Agora, muita gente usa essa passagem. Eu uma vez conheci um pastor, eu tinha me acabado de me converter, eu fui visitar a igreja em que a mulher dele era pastora, e era uma pedição de dinheiro tremenda, igreja pentecostal aqui em Limeira. Aí eu fui lá, no dia seguinte eu voltei, porque eles tinham uma banca de Bíblia na porta da igreja, eu estava lá escolhendo uma Bíblia para comprar. Aí ele chegou, eu não sabia que ele era marido da pastora, né? Aí ele chegou e perguntou se eu já tinha visitado o culto. Eu falei: eu vim ontem à noite aí e tal. Você gostou? Eu falei: eu achei estranho, porque tem uma mulher pregando lá no púlpito. Naquele tempo não era comum como é hoje uma mulher pregar. E eu já estava aprendendo de escritos dos irmãos o lugar da mulher. Mas mesmo assim, já não era naquele tempo, você não via mulher em púlpito. Era uma novidade muito grande, né? Eu falei: eu achei estranho porque tem uma mulher pregando. Ele falou assim: é minha esposa. Eu falei: mas a Bíblia explica que a mulher não deve
não deve falar na igreja e tal, tal, tal. Não, mas agora, em Cristo, não tem judeu nem grego, não tem servo nem livre, não tem macho nem fêmea. A vontade que deu naquela hora foi falar, então por que o senhor não casou com outro macho, então, né? Porque se não tem macho nem fêmea. Porque essas distinções em Cristo não existem. Em Cristo. Mas elas continuam existindo no mundo. Porque no mundo existe servo e existe livre. Tanto é que tem instruções nas cartas dos apóstolos para os servos. Nós aprendemos em Tito, Paulo dá a Tito instruções de como os servos deviam se comportar. Tem a carta de Filemon também, é uma carta muito bonita, né, de um servo, um escravo que tinha fugido e volta então para o seu senhor, porque Deus respeita essas coisas. Hoje nós não chamaríamos de escravo, chamaríamos de empregado. Mas nós vemos na Bíblia que tinham escravos que eram muito melhor tratados do que empregados hoje, né? Se você pegasse lá o escravo da rainha da Etiópia, lá, o etíope, que tinha carruagem e motorista particular, você vai falar assim, mas peraí, era escravo? Era escravo, era um escravo. Mas ele tinha regalias que hoje não tem uma pessoa, nem um empregado pode ter regalias assim, né? Muitas vezes ele não tem. Não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea. E se sois de Cristo, no versículo 29, então sois descendência de Abraão e herdeiros, conforme a lei? Não, conforme a promessa. Conforme a promessa. E essa promessa vai se estender, porque Deus ainda vai salvar muitos gentios, mesmo depois da partida da igreja desse mundo, ainda, claro, Deus vai retomar o seu povo, vai restabelecer aquele verdadeiro Israel, os verdadeiros judeus, um remanescente de judeus nesse mundo, mas vai também abençoar todas as nações. Nós lemos nas passagens proféticas que pessoas de diversas nações virão a Jerusalém trazer o seu tributo, o seu sacrifício, suas ofertas de muitas nações no mundo. Então haverá bênção para as nações, como foi prometido a Abraão, né? Em ti serão benditas todos os povos da terra. Em Abraão. Como poderia ser isso? Pela lei? Não. Pela graça, pela fé. Somente assim. Eu acho que agora nós podemos abrir para perguntas, talvez, eu não sei. O Milton levantou a mão. Romanos 5:20 não é uma explicação razoável sobre o fato de cumprir a lei, assim como Romanos 10:5. Deixa eu ir lá em Romanos 5:20, que eu não lembro o que que é. Romanos 5. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Muito bem, aí é exatamente isso, né? Ah, você não tem, por exemplo, você tem uma parede branca. Você fala, pintei minha casa de branco, olha que linda que está a sala, toda branca a parede. Aí vai um chato lá e fala assim: peraí, vamos ver se está branca, não. Ele pega uma folha de papel sulfite e põe na parede. Aí o que acontece? Não está muito branco, está meio cinza, né? E é difícil você conseguir uma tinta perfeitamente branca de pintar parede, porque ela acaba puxando também uma cor anterior ali embaixo. Então você tem um padrão branco de cor e a sua parede, de repente, a hora que você contrasta com o padrão, ela sai perdendo. Então, sim, veio a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. E a outra pergunta era: a lei é de Deus e a aliança é de Deus com Abraão e sua posteridade.
Essa posteridade é para toda a geração futura. Eu acho que a própria passagem aqui de Gálatas explica que posteridade é essa, né? A posteridade é Cristo. Onde é que fala aqui? Vamos ver. É, Gálatas 3:16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência, ou posteridade, não é? Não diz e as descendências, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua descendência, que é Cristo, que é Cristo. Promessa foi feita a Cristo e em Cristo, não é? Então, se nós estamos em Cristo, nós somos herdeiros da promessa da graça que foi dada a Abraão. Pelo menos é a maneira como eu entendo aqui. É, isso, no texto da Bíblia que li, fala de seu descendente, que é no singular, em outras palavras, só um descendente e não a toda descendência. Porque, na realidade, todos que são de Cristo estão em Cristo. Vamos lá para Efésios, Efésios capítulo 1. Bendito o Deus e Pai, no versículo 3, de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, como também nos elegeu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Então, nós estamos em Cristo, nós temos tudo aquilo que é de Cristo. Tem, acho que uma outra passagem que fala, né? Não estou lembrando agora, mas que nele, uh, versículo 11: nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Não era bem essa passagem que eu estava querendo achar. Mas, de qualquer maneira, nós sabemos que, estando em Cristo, nós temos todas as coisas. Nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Eu acho que procurando a palavra em Romanos capítulo 8, versículo 17, ele vai falar alguma coisa disso. Versículo 16: o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Então nós temos tudo que é de Cristo é nosso, porque somos co-herdeiros. Tudo que é dele é nosso. É claro que ele é o filho por excelência, né? Ah, acho que não sei se eu consegui responder sua pergunta. É melhor você chamar alguém que conheça melhor a Bíblia do que eu. Alguém mais tem perguntas? Um de cada vez, né?
Captaram bem, viu, Mário? Oi? Acho que captaram bem a mensagem. Já mereço o salário, então? Aí, o Jefferson, vamos ver com o Jefferson isso aí, viu? Olha, Ramon não tá pagando direito aqui a secretária que grava, não, tá chegando muito tarde. Não confie, não, Mário. Então a gente pode já passar, né, Mário, para Gálatas, capítulo 4. Capítulo 4, Mano, não é isso? isso. Deixa eu Próxima gravar aqui. semana, mesmo bate-hora, mesmo bate-canal. Pronto, assim o senhor permita, se estivermos aqui. Nossa, Mário, tem tempo que eu não escuto essa expressão aí, viu? É. Lembra disso, não? Eu Mesma lembro. bate-hora, mesmo bate-canal. Tan, 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 tan. Batman! Mário, O quê? ainda dá tempo de uma perguntinha? Opa! É, só lá em Mateus, é, no capítulo 3, João fala, né, do Senhor, o Batista, né? Eu os batizo com água, 3:11, os batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de desatar. Então ele fala aqui, né? E lá no 11, ele manda perguntar ao Senhor se, como é que é? Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: És tu aquele que estava para vir ou havemos de esperar outro? Como seria assim? Ele tinha um conhecimento, não era completo do. Eu acredito que é o versículo 3, capítulo 11, versículo 3, né? Na É, realidade, João Batista era um homem, como qualquer um de nós. Quando você lê o Antigo Testamento, você vê muitos momentos de servos fiéis a Deus se desesperarem da própria vida, perderem, vamos dizer assim, a fé, não é? No sentido de não totalmente, mas no sentido de que não estão entendendo nada que está acontecendo, só estão sofrendo. Veja Jó, né? A vida de Jó, ele chega um momento que ele está desesperado. O que aconteceu comigo? Deus me abandonou, alguma coisa assim. Então, João Batista, ele está no cárcere, ele está sofrendo muito, e como qualquer ser humano, ele balança. Eu entendo assim, eu não sei se algum outro irmão tem outro entendimento, mas eu entendo que ele estava balançando ali, ele estava com dúvidas, né? E aí o Senhor responde para ele, ah, ele pergunta, os discípulos perguntam: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus respondendo disse-lhes: Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem e os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. E partindo eles, começou Jesus a dizer às turbas a respeito de João: Que fostes ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim, que fostes ver? Um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas então que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que porque é este de quem está escrito: Eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus e pela força se apoderam dele, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E ele continua: se quereis dar crédito, este é o Elias que havia de vir. Agora, não é uma reencarnação de Elias. Na verdade, João veio no espírito e poder de Elias. Então, era um homem que, como qualquer outro homem, tinha suas fraquezas e ficou em dúvida.
E ele podia perguntar, João Batista podia perguntar o seguinte, mas espera aí, o senhor está curando tanta gente, está libertando tantos possessos, está dando vista a cegos, está fazendo paralíticos andar, por que não abre a cadeia aqui para eu sair? Ele ia abrir a cadeia de Pedro depois, né? Por que não abre a cadeia para eu sair? Porque João já tinha cumprido a sua missão. João tinha terminado o serviço que ele veio fazer aqui. Ele representa, ele pertence a uma outra era e Deus iria fazer uma coisa totalmente nova. Então alguém poderia até perguntar como é que o Senhor não libertou João Batista. Porque se libertasse João Batista, seria pior para João. Porque João ia ficar mais tempo aqui na terra antes de subir para o céu. Então, eu creio que ali, na verdade, foi um lapso, né? Uma dúvida que surgiu na cabeça de João Batista, do porquê que ele estava passando por tudo aquilo, e o Senhor estava ali fazendo maravilhas e nada acontecendo com João, né? Ainda devo esperar outro, porque João também esperava que viesse um Messias guerreiro, né? Que fosse libertar o povo do jugo romano e tudo mais. Por isso que ele ficou em dúvida. Todo ser humano é assim, né? Por isso que ninguém pode bater no peito e falar assim, eu sou super cristão hoje. Não tem isso. Entendi. Obrigado. Alexandre, tá com a mão levantada aí? Jerusalém será restaurada, a nação de Israel estará reinando como nação principal. O templo que será reerguido no período da tribulação ficará de pé quando o Senhor vier reinar. Já vi também o Senhor e os irmãos falarem que tudo será restaurado com relação ao santuário. Como seria isso? Acho que os costumes judaicos seriam novamente praticados por Israel, mas mais ou menos isso. Poderia falar um pouquinho? Sim. Ah, pensa assim, olha. Pensa que estava passando um filme mostrando Israel. De repente parou esse filme. Em que ponto parou o filme? Na hora que o Senhor foi crucificado e ressuscitou e subiu ao céu. Porque começou um outro filme, que é o filme da igreja. Vai chegar um momento, vai parar o filme da igreja. E aí vão perguntar, mas onde é que nós paramos mesmo o filme anterior? Paramos daquela época dos evangelhos, quando havia um templo, havia sacrifícios, o próprio Senhor, quando curava alguém, mandava a pessoa oferecer ofertas lá no templo para os sacerdotes, conforme o mandamento dos sacerdotes e tal. Retoma tudo. É como se tivesse parado o disco, parado a fita e retomado a fita depois, como se não tivesse existido esse período da igreja. Porque ele realmente era um parêntese oculto nas profecias do Antigo Testamento. Se os judeus tivessem aceitado o Senhor, teria continuado sem igreja, né? Mas a gente sabe que não ia acontecer, mas teria continuado sem igreja. Então vai sim, o mundo vai ser restaurado, a lei vai ser colocada como aquela para os hebreus, né, obedecerem. O templo vai ser restaurado, um templo. Eu não sei exatamente a questão do templo, mas eu acho que vai ter um templo que vai estar em Jerusalém, porque o povo vai levar seus sacrifícios, suas ofertas, tudo a esse templo. Nós sabemos que vai ser reconstruído, mas o anticristo vai se assentar no templo dizendo ser Deus, né? Mas eu não sou muito entendido em profecia, não. Tem irmãos que entendem bem melhor que eu. Talvez você possa perguntar para outros que conhecem mais as questões proféticas. Mas nós vemos várias passagens do Antigo Testamento, passagens proféticas, dos gentios indo até Jerusalém
para levar as suas ofertas, os seus sacrifícios. O Lemão é um. O Lemão é um. Tem uma. Se você entrar no meu canal do YouTube, vai lá como é que chama aqueles negócios lá, quando você tem umas abas lá que são, deixa eu lembrar aqui como é que chama aquilo. Playlist? Playlists. Procure uma playlist que é de Apocalipse. Aí ele vai explicar tudo ali. Tem 71 vídeos nessa playlist. Isso aí multiplicado por mais de 1 hora cada vídeo. Se você tomar bastante café, você faz uma maratona em pouco tempo. Mas eu fico devendo, realmente. Oi? Melhor que Netflix, Mário. Melhor que Netflix. Eu fico devendo, viu, gente? Eu realmente, nessa parte, essa parte de profecia, o Lemão é craque nisso aí. Já maratonei algumas, né? Estudo das dispensações, essas aí dos Apocalipse, essa era a dúvida, né? Que me veio há pouco tempo, reunido com os irmãos, a gente comentou sobre isso, sobre o santuário, se era a própria Jerusalém que seria o santuário, a cidade, ou seria o templo que ficava em pé, a gente ficou meio que se perguntando assim, eu falei numa reunião ou de perguntas e respostas do irmão Amalfi ou o irmão Mário, a gente pergunta para a gente refrescar, porque procurar ali nesses 70, essa que fala do específico do tempo. Eu nos anos 90, não lembro agora que ano que foi, 92 ou 91, eu traduzi aquele livro Acontecimentos Proféticos. E eu me lembro desse livro, tinha mais de 1000 versículos, mais de 1000 citações de versículos. É um livro muito bom, excelente. Inclusive o Bruce Anstey, eu comecei a traduzir, aí ele me mandou um exemplar do livro, todo cheio de rabiscos e anotações a lápis e pedaços de folha coladas dentro, com mais texto escrito à mão e tudo, porque ia sair uma segunda edição. Aí eu peguei, parei a tradução e comecei a traduzir de novo para lançar a segunda edição, né? Traduzir a segunda edição. E aprendi muita coisa, né? Mas eu tenho um trabalho muito mais voltado ao evangelismo. Acho que já deu para perceber isso, né? E a ficar respondendo para a pessoa se ela vai perder a salvação, se ela não cortar o cabelo, se cortar cabelo. Então, eu deixo mais essas questões proféticas para irmãos que estudam mais do que eu essas questões proféticas, né? Maravilha, meu irmão, maravilha. Mas é isso aí. Ok, Mário. Vou tirar aqui a gravação. Ficamos então, deixa eu ver aqui, só para Gálatas, capítulo 4. Vai iniciar. Vou mandar lá no grupo, então. Valeu, tá certo. Pronto. Falem tchau pro microfone que ele está indo embora. Tchau, microfone. Vai embora, microfone. Tchau. A atração